Olá, meu nome é Laura, sou mãe de 2, mãe atípica e mãe imigrante, e sejam muito bem-vindos ao meu canal Brazuca Mama. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho da minha experiência com maternidade e saúde mental. Vamos nessa? Bom, antes de começar o vídeo, eu queria só deixar um disclaimer aqui. Eu não sou psicóloga, tá? Nunca estudei psicologia, eu sou bióloga e biomédica. Então, tudo que eu vou falar nesse vídeo é baseado nas minhas experiências como mãe biológica, tá? Que eu também não tenho filhos que eu adotei, então eu não posso falar por experiência de mães adotivas, porque eu não sou uma. Então eu vou falar experiências como mãe que engravidou, que pariu, que passou pelo puerpério. Eu, antes de engravidar, eu já tinha algumas questões com saúde mental. Eu sofri durante algum tempo com depressão. Durante uns anos ali, 2013 e 2014, ela ficou muito intensa. Eu tava trabalhando de madrugada, isso bagunçou meu ciclo biológico todinho. Também estava passando por um processo de transição, de relacionamentos e tal, e estava numa depressão muito forte. Foi uma das piores que eu já tive. Já tenho esse histórico, né? E quando você se torna mãe, tudo isso se intensifica só um pouquinho. Então, como eu já troquei com vocês no meu vídeo sobre a infertilidade, né? A minha batalha contra a infertilidade, e se você ainda não viu, vou deixar o link aqui. Por favor, vai lá, clica, curte, compartilha para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Mas durante o meu processo para tentar engravidar, isso também foi bem intenso. A minha saúde mental ficou muito abalada. Eu fiquei 4 anos tentando engravidar. Passei por vários processos e então tudo isso já foi meio que minando a minha saúde mental, né? Durante esse processo, eu tava questionando muitas coisas, tava revoltada com o meu corpo, enfim. Consegui engravidar naturalmente, e aí veio aquele misto de pico de felicidade, de alegria indescritível, mas ao mesmo tempo muito medo. Medo de tá muito bom para ser verdade, medo de não conseguir levar a gravidez adiante, muitos medos. Deu tudo certo, graças a Deus. Depois de todos os exames, a gravidez estava tudo certinho. E aí, uma das piores coisas que eu fiz enquanto eu estava grávida, ficar procurando qualquer sintomazinho idiota no Google. E aí isso também foi me deixando muito ansiosa durante a gravidez. Eu que já tenho ansiedade, né, também. Então, não façam isso. Então, um belo dia, eu estava no trabalho, já com 33, 34 semanas, e eu tava tendo uns picos de ansiedade, fazer o meu coração acelerar muito. E aí um belo dia desses eu tava no trabalho e tava trabalhando na bancada e tava meio ansiosa, sabe? Sim, não sei porquê, era um dos dias que eu tava com uma ansiedade alta. E me levantei rápido. E aí a próxima coisa que eu me lembro
eu acordando no chão, sangue no chão. E eu, meu Deus do céu, o que aconteceu? E eu percebi que o sangue tava vindo da minha mão, porque sabe, o nosso corpo é muito foda mesmo, né? Eu, por algum motivo, já inconsciente, a primeira coisa que meu corpo fez foi mandar minhas mãos pra bancada para que eu não caísse e machucasse minha barriga na bancada. Então fui, né, com os punhos assim na bancada e cortei os dedos e sangrou muito. E era aquele sangue que tava ali no chão, depois que eu fui reparar. Eu ainda cheguei a bater um pouquinho assim da bochecha, mas fora isso, né? Mas como eu tinha desmaiado, meus colegas ficaram super preocupados. Eu tava preocupada também com o neném, não comigo. Mas chamaram a ambulância, enfim, fui pro hospital e fizeram vários exames e tava tudo bem com o neném. Isso foi na minha primeira gravidez do Lucas. E passei 2 dias no hospital. Isso foi na véspera de Natal. Então passei o Natal no hospital. Tava tudo bem, saí, mas foi um dos resultados da ansiedade associada com uma taquicardia que eu tive na gravidez, na primeira e na segunda, por causa do fluxo maior de sangue. Passei o resto da gestação, já entrei em licença maternidade logo, não voltei para o trabalho. E passei o restante da gestação, obviamente, preocupada. Aí meu filho nasceu, ele foi de parto normal, mas teve que ser induzido. Do início da indução até ele realmente nascer, passaram-se 2 dias. E aí também aquela ansiedade, aquela coisa, mas chegou num ponto que eu pedi para ser medicada, porque estava muito doloroso, eu não queria passar por essa dor. Eu sei que tem muita mulher que prefere assim, mas não foi o meu caso. Eu não sabia quanto tempo eu ia ficar ali em trabalho de parto. Então, e eu tava muito ansiosa, eu tava cansada, e eu queria só relaxar, né? Então eu fui medicada, tomei a peridural e a partir daí correu tudo mais tranquilo. Meu filho nasceu, enorme, lindo, saudável, aquela coisa, aquela emoção que pra mim foi muito verdadeira, tá? Eu senti aquela emoção assim, logo de cara. E no hospital ainda foi tranquilo, porque você tem, né, você tá rodeado de auxílio o tempo inteiro, qualquer coisinha você chama uma enfermeira, minha mãe tava lá. Mas assim, a partir do momento que você sai de lá e chega em casa com aquele serzinho, desce um negócio assim de tipo, caraca, e agora? Eu tenho um ser humano aqui que, de novo, contando pela minha experiência como mãe biológica, tá? Que foi montado célula por célula dentro de mim e agora está aqui no mundo, fora, exposto a tudo, e eu tenho que proteger esse ser e cuidar dele até que ele tenha capacidade e direito legal, inclusive, né, de cuidar de si mesmo. E mesmo assim, é aquela conexão emocional que eu vou ter com aquele ser ali na minha frente para o resto da minha vida. Por mais que ele vire um adulto, independente, tenha a família dele, vai ser meu filho para sempre, vou ter essa conexão com ele para sempre, então aquele serzinho ali é de certa forma meu para sempre. E isso é muito louco. Assim que você se torna mãe, você cai na real, né? E comigo, como eu sempre fui uma pessoa ansiosa, a maternidade amplificou isso assim 100 vezes, sabe?
No puerpério, além de toda a carga hormonal, né, que tem os hormônios todos baixando bruscamente para voltar aos seus níveis pré-gravidez, e hormônios de lactação aumentando e aquela bomba explodindo dentro de você. Eu, graças a Deus e aos orixás e às energias do universo, ao que quer que você acredite, tenho um marido que é pai, como todo pai deveria ser, que cumpre e assume e abraça todas as funções de pai. Então, esse peso eu não tive. Muito pelo contrário, eu tive muito apoio do meu marido sempre. Mas, ainda assim, a carga hormonal, as mudanças no corpo, na mente, só quem sofre é a gente. O parceiro não pode sofrer isso pela gente, entendeu? Então, só a gente sente, só a gente sabe. Então, eu chorava muito sem motivo. Eu tenho certeza que a maioria das mulheres que passam pelo puerpério passam por isso, de chorar muito sem motivo aparente, sabe? Fica tudo muito à flor da pele. E com todas as mulheres com quem eu já conversei, que tiveram filhos biológicos, que passaram por esse processo, isso é muito comum. Então, assim, não se assustem com essa parte, porque é parte normal do processo fisiológico da mulher. E aí, no meu caso, também conheço pessoas que passaram por isso, mas no meu caso, depois de conversar com profissionais, eu percebi que estava um pouco além do que é considerado normal. Eu comecei a ter muitos pensamentos intrusivos, muitos. E assim, pensamentos pesados. Assim, eu não quero pesar o clima do vídeo. O objetivo do meu canal é justamente falar sobre desafios e experiências da maternidade de uma forma mais leve e acessível. Mas assim, falando de saúde mental, eu não posso deixar de falar disso. Eu tinha pensamentos assim, dos meus filhos se machucando muito seriamente, adoecendo com doenças sérias, ou eu me machucando muito seriamente, ou eu morrendo e não estando mais aqui para cuidar dos meus filhos, ou eu ficando incapacitada de alguma maneira. Então, assim, essas coisas constantemente vinham à minha cabeça, sabe? Ou às vezes eu tá carregando meu filho no colo e assim, vinha um pensamento intrusivo de repente de que ele caia no chão e batia a cabeça e eu ia ter que sair correndo pro hospital. E não ajudou muito que o meu filho tava com 1 semana de vida e aquele pedacinho de cordão umbilical, né, que fica ali pra cair, inflamou. E aí a gente teve que levar ele na emergência, ele teve que dormir no hospital uma noite, tiveram que fazer exames bacteriológicos. E aí, enquanto eles estavam tentando botar a agulha, né, pra ele tomar antibiótico na veia, ele gritava e eu não conseguia. Meu marido que teve que ficar dentro do quarto com ele, porque eu não conseguia, eu tive que ir pra fora e eu só chorava. Aí vieram as enfermeiras, o médico me acalmar, me ofereceram um cobertor quente, água, foram muito fofos. Mas enfim, essa experiência também não ajudou muito, eu fiquei mais paranoica depois disso. E era constante a ponto de atrapalhar meu sono, de atrapalhar funções diárias, de deixar a minha ansiedade em níveis assim estratosféricos, do meu filho ficar doente, pegar um resfriado normal, sabe? Que criança vai pegar o tempo inteiro no início da vida, né? Ali nos primeiros anos. Mas assim, qualquer coisinha eu já ficava desesperada, achando que era uma coisa muito mais séria, entendeu? E já queria correr com ele pro hospital e era uma coisa... um resfriado. E... então assim, tava me afetando realmente. E aí eu conversei com a minha médica, eu conversei com uma terapeuta e elas falaram isso, são
realmente pensamentos intrusivos, que até certo ponto é normal em mães, em pessoas que acabaram de se tornar mães, mas no seu caso já tá um pouco mais grave, tá acontecendo com mais frequência do que o normal, tá atrapalhando aspectos da sua vida que não deveria. Então eu me mediquei, quer dizer, não me mediquei, né? Fui medicada pelo médico e foi melhorando. A minha ansiedade foi melhorando, os pensamentos intrusivos, de vez em quando eles ainda vêm, não vou mentir. Mas, nossa, é num nível assim que nem se compara ao que era antes, sabe? E eu me sinto muito mais segura, até porque, né, depois que eu tive a minha filha e eu já tinha o primeiro, já tinha passado por várias dessas coisas, foi um pouco mais fácil de lidar com a segunda, né? Apesar de que o parto dela não foi tão tranquilo, né, digamos assim. Ela foi cesárea e ela teve um pouquinho de dificuldade de começar a respirar por causa dos fluidos, né? Porque quando você sai pelo canal vaginal, ele já empurra o peitinho do bebê para expelir aquilo, né? E como ela nasceu de cesárea, não teve, então ela tava com uma dificuldade respiratória inicial. E aí eu só ficava ouvindo os barulhos dos médicos e do meu marido e delas fazendo a sucção e não sei o que, e eu não sabendo o que estava acontecendo, e ali dopada, e foi meio desesperador também, sabe? Mas de resto foi mais tranquilo, porque era a segunda, né? Você já sabe um pouco o que esperar, por mais que os filhos sejam totalmente diferentes um do outro. Eles têm personalidades totalmente diferentes, mas é isso. Saúde mental na maternidade não é brincadeira. Saúde mental em geral não é brincadeira, mas para as mamães e papais também, que são pais, né? Às vezes fica pesado mesmo. E chega o ponto que você tem que pedir ajuda, sabe? A gente mora aqui sozinho nos Estados Unidos, não temos família aqui, então já não temos a rede de apoio, né? E fica muito mais difícil. Então chegou num ponto que, cara, eu tenho que conversar com um profissional, eu tenho que pedir ajuda profissional, eu tenho que tomar remédio se precisar tomar. Porque tem muita gente, eu inclusive já fui essa pessoa que tinha um pouco de preconceito com usar remédio, mas não sou mais. Se for o que você precisa, é o que você precisa, sabe? E não se culpe, não se cobre. Isso acontece nas melhores famílias, com a grande maioria das pessoas. Umas em níveis maiores, como o meu, que tive que procurar ajuda e me medicar. Outras não precisam, uma terapia já ajuda. Outras, melhor, né, uma rede de apoio maior ali te cercando já é o suficiente para ajudar. Então, mas o principal é busque ajuda. Não sofra calada, não carrega esse peso calada, não pense que porque você é mãe, você tem que dar conta de tudo, sozinha e calada, tá? Porque isso não é verdade. Isso é algo que sociedades patriarcais que devem ficar no passado tentaram enfiar na nossa cabeça e fazer a gente acreditar que tem que ser assim, mas não tem que ser assim. Tá bom? Então eu dividi um pouquinho da minha história aqui com vocês pra ajudar, mostrar que eu não sou um caso isolado e vocês também não. Ninguém tá sozinha, tá? E eu espero que vocês gostem, que vocês procurem a ajuda
que vocês estejam precisando. Deixe nos comentários qualquer coisa que você queira compartilhar e dividir. E, por favor, curta esse vídeo, compartilhe com alguma mamãe, um papai que você conheça, que possa estar passando por isso. E é isso. E até o nosso próximo vídeo no domingo. Um beijo e até o próximo.